Chegando em casa, eu acabei comentando com a minha mãe o que tinha acontecido. Falei pra ela que eu tinha ficado muito surpresa com a mensagem da cartomante e as coisas ficaram por isso mesmo. Pois bem, passado-se uma semana depois do encontro que eu tive com a cartomante, eu estava na escola e bateram no meu portão. Minha mãe atendeu, né? E quando ela atendeu, ela viu que era o meu ex-namorado. Ele só perguntou por mim e minha mãe disse que eu estava na escola. Ela falou pra mim que estranhou, né, gente? Porque ele sabia que eu estava na escola. Ele foi e falou pra ela assim: ah, que pena que ela não tá, porque eu trouxe um presente. Nessa hora, ele tirou de um dos braços que estava escondido atrás do corpo dele, ele foi e tirou uma abóbora. As abóboras laranjas, daquelas bem bonita, não tem? E ele levantou a abóbora e falou pra minha mãe, e eu trouxe pra ela. A mãe olhou pra ele com a cara estranha, e ele falou: não, na verdade eu trouxe pra vocês. A mãe me disse que nessa hora ela começou a se arrepiar toda. Uma coisa na cabeça dela que ela não sabia se foi soprado ou se foi intuição, dizendo pra ela não aceitar aquela abóbora. Isso ela me disse que ficou paralisada, e o meu ex ali, todo sorridente com um presente na mão. E ela me disse que ficou paralisada. Ela me disse que se lembrou da conversa que eu tive com ela e do aviso da cartomante. Ela me disse que nessa hora ela recebeu o presente e pegou com a mão esquerda. Ela disse assim: ah, sim, muito obrigada, a gente vai fazer sim. E ela disse que olhou na parte de baixo da abóbora e disse que havia uns desenhos cortados. Assim, na casca, alguns desenhos muito pequenininhos. Foi ali naquela hora que minha mãe entendeu que o presente que a cartomante disse que chegaria era aquele dali. Disse que se despediu dele, né? E no lugar dela entrar pela porta da frente, ela disse que deu a volta e entrou pela porta dos fundos. A parte dos fundos da minha casa é um pouco inclinada. A horta, tinha algumas plantações lá. E a minha mãe jogou aquela abóbora longe. E ela foi rolando até o final, no fundo do quintal. Ficou assim, encostadinho nos pés de uma bananeira. Pois bem, quando eu cheguei em casa, minha mãe me contou tudo que tinha acontecido. Aí ali nós duas entendemos que realmente ele tinha tentado fazer alguma coisa. E depois disso, minha gente, as coisas começaram a ficar muito estranhas na minha casa. Minha mãe, que ficava muito tempo em casa, disse que começou a ouvir algumas coisas estranhas. Alguém chamando o nome dela no portão. E aí quando ela chegava no portão não tinha ninguém. Ou então a pessoa chamava ela com a voz da vizinha por cima do muro, assim, né? E quando ela ia ver se a vizinha tinha chamado ela, a vizinha falava que não tinha chamado. Ou não tinha ninguém. Aí as coisas começaram a piorar, né, gente? Aí com o tempo ela começou a ter a impressão que tinha alguém correndo em volta da casa. No começo só ela ouvia, depois como eu, meu irmão também, nós começamos a ouvir. As coisas pioraram tanto que chegou um ponto assim da gente ouvir as pessoas batendo na porta, né? E aí como a casa tinha algum desnível, né, o quintal tinha desnível, tinha algumas janelas que ficavam a mais de 3 metros de altura. Então, logo aí já se via que era impossível alguém alcançar ao ponto de bater na janela. E como a minha família era muito católica, e todos os dias às 6 horas, a minha mãe começou a reunir a gente pra gente poder orar. Só assim que essas manifestações foram diminuindo.